Pessoal, eu falhei. E você vai saber como logo depois da vinheta. Salve, salve, rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E é isso, pessoal, como vocês viram aí, eu falhei. Eu fiz aí uma live na sexta-feira, antes da gravação desse vídeo, né? Se você tá vendo no futuro, tem o link pra live aqui na descrição, onde eu fiz aí a movimentação de alguns discos de um servidor Xeon X3440 que eu tenho aqui. É uma máquina antiga, suporta pouca memória e tal, e eu tava usando ele como Open Media Vault. Ele tava com 4 discos de 4 teras, né, em RAID 5, e eu movimentei esses discos para um Pi, usando uma Docker da Aurico. Eu vou mostrar essa dock para vocês daqui a pouco. Eu fico falando Docker, mas é dock. E também, pessoal, eu movimentei um banco de dados Postgre e alguns containers Docker para um HP microserver que eu tenho aqui, que também é um Open Media Vault. A movimentação em si, pessoal, acabou dando certo, né? Eu movimentei os discos do Xeon para o Pi, movimentei o Postgre e alguns containers Docker também dele e do Pi para o HP microserver que eu tenho aqui. Deu tudo certo, funcionou, reconheceu os discos e tudo mais. Só que sábado e domingo, né, ou seja, ontem e hoje, eu tentei utilizar no meu dia a dia, né, copiar aqui os arquivos de vídeo para os discos que estavam no Pi para poder fazer edição e tudo mais. Eu nem edito na rede, tá, pessoal? Eu subo os arquivos na rede para ficar uma cópia segura no servidor, e aí eu configuro um cache daquela pasta da rede aqui no meu SSD local, no meu micro, e edito, e ele acessa, na verdade, do SSD. Ele não está acessando diretamente da rede. Eu sei, né, e já esperava que ficasse mais lento no Pi. E ficou realmente mais lento. Lá no Xeon eu conseguia 1 gigabit, né, de taxa de transferência, às vezes, né, geralmente ficava ali 700, 800. No Pi ficou variando entre 200 e 400. Mas o problema todo é que, como esse Raspberry Pi ele tinha 2 GB de memória, acabou que ele ficava estourando realmente a memória, paginando demais. E o serviço do Samba simplesmente, pum, crashava. Ele fechava o serviço do Samba, que é responsável pelo compartilhamento de rede, e o meu compartilhamento aqui, ele ficava offline durante a cópia dos arquivos. Não conseguia copiar um arquivo completo grande, né, para lá, porque em algum momento estourava a memória e parava de funcionar. Aí o que foi que aconteceu? Eu pensei, pô, vou colocar essa dock no HP microserver. O problema é que o HP microserver só tem interface USB 2.0, ia ficar muito, mas muito lento mesmo, muito ruim. Aí eu cacei aqui em casa, que eu sei que eu tinha uma controladora USB 3.0, não achei, porque na verdade ela tá no outro micro, no micro do meu filho ali, o desktop que ele usa para trabalhar, porque a placa-mãe dele tá com as USB 3.0 onboard queimada. Enfim, eu não tenho dinheiro para comprar a placa agora, não tinha como mudar, e não queria voltar ao Xeon, porque o intuito todo dessa movimentação foi retirar o Xeon aqui da minha rede, retirar a maior parte dos equipamentos daqui, deixar desligado, porque a conta de energia elétrica tá um absurdo e eu não tô tendo condições de tancar esse valor que tá vindo aí. O que foi que a gente fez então, pessoal? Eu falei, caramba, a única outra máquina que eu tenho aqui que tem USB 3.0 é um notebook, que eu não posso transformar em servidor, porque é a máquina que eu trabalho quando eu tenho que ir para cliente externo. O meu desktop, que é uma máquina que consome pra caramba, eu não posso deixar ela ligada direto. E eu tinha aqui uma máquina bem levinha, né, que é um mini PCzinho que eu comprei na Santa Efigênia, que ele é um J1900, é um Celeron, e ele estava sendo usado para PFSense e estava muito subutilizado. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui no desktop. Tá aqui, eu instalei um Proxmox nele, né? O que foi que eu fiz, pessoal? Eu entrei nele aqui, né? Vim em diagnósticos, backup, restore. Aí marquei aqui para ele tirar dados, né, completos do meu backup. Dei um download configuration XML, ele gerou aqui um arquivo e eu fiz o download para o meu computador. Para quê? Para que na hora que eu reinstalasse esse PFSense, né, lá no Proxmox, eu não perdesse tempo reconfigurando do zero. Então eu fiz uma configuração inicial básica ali só para ter um usuário, uma senha e o IP para poder acessar ele remotamente. Fiz um restore aqui do mesmo arquivo que eu gerei. Eu vim aqui escolher arquivo. Eu escolhi o arquivo que eu gerei, mandei abrir aqui e cliquei em Restore Configuration. E aí eu tive só que remapear as interfaces de rede da máquina virtual para as interfaces do PFSense, que tem o nome aqui LAN e WAN. E aí fiz esse remapeamento, pum, ficou funcionando, tudo maravilha.
todas as minhas regras, VPN, tudo já configurado rapidão. E a outra coisa que eu fiz, eu subi aqui um Open Media Vault, né? O Vanda, que era o nome do servidor Open Media Vault que eu tinha no Zio, subi aqui. E aí o pulo do gato aqui foi, esse cara tem uma porta USB 3.0, aí eu liguei a DockStation com os 4 discos nessa porta, vim aqui, mapeei o dispositivo USB, aí escolhi aqui o dispositivo que é o hub, né? Externo USB 3.0 aqui, como ele aparece reconhecido no sistema operacional, e pronto. Aí montei o array, reconfigurei o Open Media Vault, subi umas máquinas Docker aqui nele direto, o meu Nextcloud, o Postgre, coloquei tudo nele aqui até para aliviar um pouco a barra do meu HP microserver, que não é lá essas coisas, né? Ele é bem limitado em termos de processamento, apesar de ter 8 GB de memória. Esse cara aqui também tá com 8 GB de memória, tá, pessoal? Então, se a gente ver aqui, ele tá até suave agora, ó. Ele tá aqui com 10% de CPU, memória aqui tá tranquilo. Eu tô colocando 6 pro Open Media Vault e 2 pro pfSense. É mais do que suficiente, tá? A gente vai ver aqui no pfSense, que se eu ver aqui na dashboard dele, eu tô consumindo aqui 12% desses 2 GB de memória, 4% da CPU. Uma coisa que eu fiz aqui também, aqui na configuração da CPU, eu mudei aqui o CPU Units, né, para fazer a reserva. Então mantive o valor de 1024 aqui pro pfSense, que eu quero que ele tenha prioridade na alocação de tempo de CPU pelo kernel do Linux que roda no Proxmox. E aqui na Vanda eu diminui para 512 porque eu quero que ele tenha 50% da prioridade que o pfSense tem. Aí, pessoal, teve um outro detalhe aqui muito importante, que é o tipo da máquina, né? Aqui do pfSense, tem que ser Other. O disco aqui tem que ser uma controladora SCSI VMware PV SCSI, senão ele não reconhece o disco, ou SATA. Também funciona. E os Network Cards, pessoal, eu, como vi, tem que botar VMware, vou botar a VMXNet 0. A minha internet estava 100 megabits. Aí eu falei, caramba, minha internet é de 300, tá 100 megabits e tal. Aí eu coloquei a Intel E1000. A minha internet ficou com menos do que 100. Ficou com 10. Ficou horrível. Fui pesquisando, tentando aqui. Aí coloquei o VirtIO, né, que era o que ele colocaria por padrão. Eu criei 2 bridges aqui também, né? Se você for aqui no meu servidor Proxmox Network, eu tenho a bridge padrão, que tá com a interface 3S0, que tá ligada aqui na minha rede local, na minha switch. E tem aqui uma outra interface que eu coloquei nesse J1900, uma porta PCI Express que ele tem. Eu peguei uma plaquinha low profile, tirei o bracket, né? O gabinete que eu tenho ali, ele tem um lugar para colocar uma porta serial, uma porta com. Aí eu dei um jeitinho ali de caber a plaquinha de rede, deu certo. Então eu tenho uma segunda placa, a placa on-board aparece com um número maior e a placa externa aparece com um número menor. Liguei essa placa aqui no meu modem da Vivo e aí criei uma outra bridge. E aqui na máquina do pfSense eu tenho 2 placas de rede, né? A NET 0 que está indo para a bridge 1, que vai para o modem, e a NET 1 que vai para a bridge 0, que vai para minha LAN. E aí funcionou tudo belezinho, tá funcionando beleza também aqui o Open Media Vault. Ficou meio lento, tá? Ele fica variando ali entre 200 e 400, mais ou menos a mesma performance que estava dando no Pi. Eu não sei se está sendo limitado pela dock ou pelo USB está sendo virtualizado e redirecionado aqui para a máquina virtual. Eu teria que experimentar, pegar um PC desses daqui, instalar o Open Media Vault nativo, sem ser máquina virtual, ligar a dock para fazer esses testes, mas eu só tenho essa máquina e ela era meu Fire, eu não podia ficar sem internet muito tempo. Fiquei mais ou menos 1 hora sem internet enquanto eu fazia essa movimentação. Essa máquina ela estava com HD de 160, eu aproveitei, tirei ele e coloquei um SSD de 120 que eu tinha aqui. Tem até espaço livre ainda suficiente, né? Eu até subi uma outra VM aqui, que ela tá no NFS, que roda dentro do próprio Vanda aqui, né? Então é o NFS desse próprio Open Media Vault que está virtualizado. Só para quando eu for fazer um lab e precisar de um AD, né? Rodar aqui, porque a minha máquina de laboratório está com pouca memória, então às vezes esses 2 GB que eu aloquei de memória para esse AD aqui vai me fazer falta, mas só que quando eu rodo esse AD, eu tenho um impacto aqui na velocidade da minha internet. Rodando as duas aqui do jeito que tá, a gente pode ver aqui, ó, que a minha internet é de 300, o upload de 150, tá batendo normal, a mesma velocidade que batia quando eu estava com o pfSense instalado direto nesse servidor. Eu vou até fazer um negócio para vocês aqui, ó. Eu vou repetir o teste aqui e a gente vai olhar aqui, ó, nos contadores de CPU e de memória, como é que vai aqui o consumo, tá? E vocês vão ver aí que em momento nenhum ele topa, tá? A parte de CPU, a memória fica igual,
sobe um pouquinho. A CPU chega a bater 50% aqui. Evidentemente que se eu estiver copiando alguma coisa para o Open Media Vault e tentar transferir alguma coisa para a internet na velocidade máxima, aí eu vou ter duas gargalos, que vai ser a placa de rede da LAN, né, que vai estar ocupada recebendo o tráfego da internet e o tráfego para o Open Media Vault. O ideal é que eu tivesse um bound, né, ou placas de rede separadas ligadas aqui na minha rede local, mas esse cara só tem duas placas. De repente, comprando um mini PC daqueles que tem 4 placas de rede, eu poderia colocar uma placa para ir para a internet e 3 num bound aqui para minha rede local, para ter um desempenho melhor. Mas enfim, é o que tem para hoje, é o que eu consegui me arrumar aqui, sem gastar nada, aproveitando que eu já tinha, porque eu não estou podendo aí desembolsar grana nesse momento para fazer nenhum update, mas para mim tá ok, tá? Ficou mais lento o Open Media Vault, mas o importante para mim é que a internet fique ok por causa das lives, né? Então, pessoal, vou até fechar aqui esse speed test e mostrar para vocês um pouquinho aqui, né? Essa placa que eu estou usando é a MSI J1900i, tá aqui as especificações dela. Ela tem 2 canais de memória, tem 2 slots de memória, ela tá com 8 GB, mas chega até 16. No futuro aí, eu devo até colocar mais memória para ver se eu melhoro um pouco o desempenho desse Open Media Vault. Essa máquina aqui, eu pretendo, né, comprar um outro mini PC para deixar separado de novo, né, deixar o Firewall numa máquina dedicada e o storage, né, num outro mini PC semelhante separado, por questões aí de performance mesmo. É uma máquina que consome bem pouca energia, tá? Uma máquina bem eficiente. Tá aqui, tem uma placa de rede. O único problema dela é só ter realmente uma porta USB 3.0. Poderia ligar um hub ali, ligar várias docks e tudo mais, só que eu estaria compartilhando essa porta entre esses dispositivos. A tendência é que quanto mais coisa eu coloco em cima dessa porta, pior vai ficar o desempenho geral aí, por causa do compartilhamento. Tá aqui uma visão aí geral da placa, tá? Ela tem aí 2 SATA, né? Tem 2 slots de memória de notebook. O processador, ele é passivo, tá? Ela tem um PCI Express 1X, onde tá aquela placa de vídeo que eu tinha comentado para vocês. Ela tem aqui 2 USB e uma placa de rede. Tem aqui o áudio. Tem a USB 3.0 HDMI. Aqui ela tem uma DVI e uma VGA. E aqui ela tem 2 PS2, né, para teclado e mouse. Então é uma placa bem simples, que me atende muito bem, tá? Eu gosto muito dessa plaquinha aqui. E a dock, né, que eu tava falando para vocês, é essa aqui, ó. Que é a dock que eu usei lá na live. Vou fazer um videozinho com review dela depois, tá? Ela suporta 5 discos, ela pode ser usada num modo onde ela é como se fosse uma gaveta de 5 discos, que os discos aparecem individuais pro teu computador, ou ela pode ser usada como duplicador, onde esse último disco aqui, ele seria o disco de origem, e você pode duplicar, né, o quadruplicar para ter 4 discos simultaneamente, apertando o botãozinho atrás e mudando uma chavezinha também. Foi uma dock relativamente barata, né? Aqui no Brasil está sendo por 2.000, eu gastei 535, não fui taxado, chegou rapidão aí em 12 dias, foi muito bacana. Tem um problema para mim, que essa dock aqui, o botão de power dela é um soft button. Então, se eu tiro a energia e coloco de novo, ela volta no estado de desligada. Eu tenho que apertar esse soft button para ligar. Poderia ver aí se tem como fazer um jumper, fazer uma solda, alguma coisa lá dentro da placa dela, deixar ela fazer o boot automático. Eu acho meio difícil por se tratar do soft button, né? Aí eu teria que ter um relé, ter alguma coisa para identificar quando eu alimento ela de energia, o relé armar e depois desarmar, para poder simular o clique do botão automático. Mas é uma possibilidade, mas eu não quero mexer. Por quê, pessoal? Ela tem um outro problema, que como ela é aberta e ela não tem ventilação, os discos operam um pouco quente. Então essa dock aqui, se você tem um ambiente ventilado ou está numa região um pouco mais fria do país, não é? Legal. Para mim aqui, no verão, na quentura mesmo aqui em São Paulo, ela vai ficar um pouco mais quente do que eu gostaria que os HDs operassem. Eu não tenho ar-condicionado aqui também. Então a minha ideia é depois comprar uma outra dock, também de 5 baias da Aurico, fechada, com ventilador forçada, e baias ali onde eu posso encaixar os HDs dentro dela e ficar mais bonitinho, com chave de liga e desliga fixa, né? Para você deixar na posição on e bater a alimentação ali, ela já ligar, para que eu não tenha no break, né? Até tenho, mas meu no break tá quebrado, e eu não uso ele há muito tempo por causa da conta de energia, já há muito tempo que eu desliguei, na tentativa de baixar isso. Então, se falta energia, volta. Aí o meu servidor está configurado para ligar sozinho, vai dar o boot no Proxmox, vai startar as máquinas, e aí, se o dock, né, não tiver reconectado, não tiver energizado,
precisar apertar o botão, o meu Open Media Vault vai subir, mas sem os discos, aí não vai funcionar. Eu vou ter que vir ligar e dar um reboot na VM para poder funcionar. A minha ideia é trocar essa dock por outro modelo, depois comprar o segundo desse outro modelo para acabar aqui com o meu HP Microserve, que ele já está dando sinais da idade, principalmente na questão de processamento. Como se eu usar ele só para storage, sem nenhum dock, sem nenhum plugin ali no Open Media Vault, pô, fica beleza, funciona legal. A minha ideia mesmo, pessoal, era concentrar tudo numa única máquina. Ter as duas docks, um mini PC ali e ter todos os meus serviços rodando nesse cara e acabou. Colocar ali 8 GB de memória, ter quad-core, né? Ou então 2 cores com hyperthread, como esse J1900. E aí, nesse caso, eu tenho uma máquina que tanque direitinho aí a parte de storage, pelo menos me dando perto de 800 Mbps, 700 Mbps de throughput, com USB separados para cada dock. E ali 4, 8 GB de memória para eu ter tranquilidade, ter memória para fazer cache dessas cópias de arquivos aí e melhorar um pouco a performance, né? Aí, pessoal, o que acontece? Nesse vídeo aqui não, mas eu vou gravar 2 vídeos, tá? Onde eu tenho aqui um laboratóriozinho, eu tô até subindo o Windows 10 aqui nele, ó, que eu tenho uma conexão aqui, um NAT, né, para minha própria rede local, simulando aqui uma internet. Eu tenho o Proxmox, simulando esse Proxmox que eu coloquei no J1900. Vou fazer um vídeo com o setup do pfSense, né, deixando pelo menos ele conectando na internet, fornecendo IP para a rede interna e permitindo que esse Windows 10 navegue na internet. Aí coisas como publicação, coisas mais avançadas a gente vê em outros vídeos, a depender do interesse de vocês. Tem uma suíte aqui que simula a minha suíte Cisco. É uma suíte Cisco também virtualizada aqui no PNet Lab, mas ela tá sem configuração nenhuma, como se eu tivesse tirado da caixa, ligado a energia, ligado os cabos e saído usando. Então tá sem gerência, tá sem... Só tem a VLAN nativa, que é a VLAN 1, não tem nada de configuração desse equipamento, nem precisa ter, tá? Nem precisa ser uma suíte Cisco. Você pega aquela suíte de 5 portas, 8 portas, que tem D-Link, Encore, Trend, tem essas marcas todas aí, você pode ligar e aí já vai funcionar. Ou até mesmo o teu roteador Wi-Fi, modem da operadora. Modem da operadora não, né? Porque o modem da operadora estaria ligado aqui fora. Mas se você tiver aí um AP, né? Um Access Point, um roteador Wi-Fi interno, você poderia usar ele como switch também, e um desktop, né, para a gente poder ver o acesso à configuração do pfSense. E aí num segundo vídeo, né, na verdade no terceiro, porque esse aqui é o primeiro, vai ter o segundo, no terceiro vídeo, aí eu vou colocar o Open Media Vault aqui ao lado do pfSense dentro desse Proxmox para simular mais ou menos o que eu fiz aqui no ambiente. Eu tinha falado na live que eu ia usar um pouquinho, tentar usar aí uma semana e tal, ver se tancava a velocidade aí do Pi. Não deu nem um dia, estava impraticável por os motivos que eu já expliquei. Então eu decidi fazer isso aqui, tá funcionando bem, tá me atendendo. E aí eu decidi mostrar para vocês, né, compartilhar com vocês nesse vídeo o que deu errado, né, por que eu não estou usando o Pi, por que eu tive que fazer essa solução. Se eu tivesse um Pi com 4 GB de memória, eu acho que funcionaria ok. O ideal seria ter um de 8. Eu sempre acreditei que um Pi de 2 funcionaria legal, porque eu tinha um Pi de 2 com um monte de container Docker e tudo mais, e funcionava beleza. Só que eu tinha ali o quê? 3 discos, 3 SSDs de 500. Eu não forçava muito, né, a questão de memória dele. Com isso, né, quanto mais discos você coloca no array, mais o MD-ADM consome de memória de recurso da máquina, para poder manter a tabela do RAID e todos os hashes e as sincronizações ali. Então o meu Pi abriu as pernas, né? Então eu vou ter que comprar um outro Pi de 8, né? Que tá caríssimo. Ou eu compro um mini PC que sai metade do valor do Pi, que eu acho que é a rota que eu vou seguir. Mas por enquanto, né? Até eu comprar as docks e desligar os outros servidores aqui, o outro servidor, na verdade, que só sobrou um, né? Que é o HP Microserver, eu vou ficar com tudo nessa única máquina por enquanto. Qualquer novidade, eu faço um novo vídeo e informo vocês. Beleza?